Oi, eu sou o Vinícius Freire e deixa eu te falar uma coisa pra você. Amiga é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Semana passada eu fui assistir Turma da Mônica Laços com o meu filho, que é a maior vibe nostálgica pra quem cresceu lendo os gibizinhos da Turma da Mônica. Eu mesmo aprendi a ler lendo os gibizinhos da Turma da Mônica. E era super, super, super hypado você ler os gibizinhos da Turma da Mônica, porque era o que tinha de entretenimento naquela época. Que elas nunca eram só entretenimento. O senhor Maurício de Souza sempre colocava ali uma pitadinha, uma colocaçãozinha bem bacana de reflexões para as crianças. Sim, meu amor. O filme em si conta a história do sumiço do Floquinho. Sabe o Floquinho, o cachorro de Cebolinha? Ele some e a turminha ali da Mônica se reúne para conseguir resgatar o Floquinho de volta para o seu dono Cebolinha, que ficou muito triste. É inevitável você não comparar como é o rolê de ser amigo para as crianças e como é o rolê de ser amigo na vida adulta, o que é completamente diferente. E aí a amizade, gente, é uma coisa que, na minha humilde opinião, ela é extremamente importante. Quando você é criança, ela ajuda você a construir a persona que aquela criança vai ser e ajuda completamente na sociabilização dessa criança. Juvenil, jovenzinho, adolescente, está passando por todos os tormentos da adolescência, é fundamental você ter um amiguinho para passar pelas mazelas que é crescer. E quando você é adulto, a amizade ela te traz segurança para viver nesse mundo caótico de que você é adulto. Como todo adulto burro que somos, a gente meio que caga o rolê nas amizades e acaba esquecendo daquela pureza, daquela ingenuidade que se havia quando era criança. Porque quando você é criança, o que importa é que você tem o seu amigo ali perto de você. E você não tá tão arraigado e tão cheio de verdades absolutas a ponto de você não abrir mão das suas convicções ou opiniões pessoais, porque quando você é criança você nem tem tantas convicções e opiniões pessoais assim, em prol de uma amizade. E não, eu não tô falando que você não tem que ter a sua opinião, ou que você não tem que ter a sua convicção, ou que você tem que aturar aquele amigo mala, chato e tóxico que não faz bem nenhum pra você. Mas a gente acaba perdendo aquela pureza de criança, aquela pureza infantil que se... E a gente acaba perdendo oportunidades ou perdendo amizades que poderiam ser lindas flores e a gente corta elas já antes mesmo delas virarem um pequenozinho botão. E eu estou falando isso porque eu tenho um amigo de infância mesmo, que nós somos amigos desde os 5 anos de idade. Se eu for falar a verdade, eu acho que da época em que eu era criança, ele é o único amigo que ficou. Dizem que amigos são poucos e que a gente conta nos dedos de uma única mãozinha. E realmente eu posso contar nos dedos de uma única mãozinha os amigos daquela época que ficaram. É o Diego, o meu melhor amigo de infância, o meu irmão que a vida me deu. Na nossa amizade, ela passou por todos os momentos e todas as fases que uma vida de um ser humano pode passar. E se a gente não tivesse... E ela era uma amizade permeada por muitas brigas quando a gente era criança, porque a gente era bem difícil, né? Ele é escorpião, eu sou ariano, então imagina o inferno que não era ser amigo de Vinícius e Diego naquela época. Porém, todavia, entretanto... Inclusive, a gente brigava tanto, mas tanto, 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 que as nossas mães deram um castigo pra gente, que foi um castigo homérico, um castigo de 1 ano. A gente não podia se falar, não podia brincar, não podia se ver. A gente achava que enganava as nossas mães, mas na verdade nós é que estávamos sendo enganados, porque a gente fugia. A gente morava na mesma rua e a gente fugia pro quarteirão de trás, olha só que fuga, né? Pra poder se ver, pra poder falar. E a gente ficava sentado num murinho de uma casa abandonada que tinha nesse quarteirão conversando e até que a gente tivesse que voltar. Isso durou 1 ano e talvez esse momento em que a gente não teve a companhia um do outro foi o momento em que, mesmo criança, fez a gente entender que talvez a gente precisasse mudar algumas coisas no rolê, que era a nossa amizade, se a gente quisesse continuar sendo amigos pra vida toda, que era uma coisa que a gente falava, a gente vai ser amigo pra vida toda, e se concretizou. E se concretizou porque, querendo ou não, a gente, tanto o Diego quanto eu, a gente foi abrindo mão de algumas coisas que a gente acreditava absolutamente, de algumas verdades, de algumas convicções, e até mesmo de traços da nossa personalidade quando a gente estava junto, para que essa amizade se perdurasse. A gente cuidou da nossa amizade, a gente regou a nossa amizade de uma forma muito doida, a gente não esqueceu da pureza que era ser amigo quando a gente era criança. E a gente tentou manter essa pureza, essa facilidade de ser amigo quando se é criança, na nossa vida adulta. E nesse ponto em que o filme me fez pensar muito em como a gente caga o rolê das amizades, porque às vezes a gente não tem a empatia necessária, ou o companheirismo, ou não consegue abrir mão de si para que aquela pessoa permaneça na sua vida. Porque muitas vezes o cagado da história é a gente. Pode até ser a outra pessoa, mas o cagado da história pode ser a gente também. E a gente não parar para pensar e não parar para analisar o quanto isso impacta as nossas amizades faz com que a gente acabe se tornando pessoas mais solitárias. E tá tudo bem você ter a sua solitude, tá tudo bem você ficar sozinho. O problema não é
não conseguir fazer as coisas sozinho. Esse é um outro rolê. Mas na vida é importante que a gente tenha pessoas com quem contar, pessoas que de fato a gente sinta verdadeiro amor, amizade, fraternidade, porque assim fica mais fácil viver as mazelas sociais que a gente vive por aí, até mesmo as mazelas da vida adulta, que, meu, ser adulto é muito, muito, muito chato. Que é muito chato mesmo. Tudo se torna mais pesado, tudo se torna mais crítico, tudo se torna mais urgente, tudo se torna mais pra ontem. E você não ter com quem dividir todo esse peso e ajudar a pessoa a dividir o peso dela também, meio que faz com que a gente se torne ilhas, né? E não, nem sempre ser ilhas é uma coisa muito bacana. E aí, eu tô falando isso porque no filme tem lá no meio da aventura de buscar o Floquinho, cada um vai percebendo num determinado momento que para poder ajudar o Cebolinha a ter o seu Floquinho de volta, eles vão precisar abrir mão de medos, de convicções ou de certezas que eles têm enraizadas deles, mesmo crianças, para que aquele rolê aconteça e o Cebolinha consiga ter o seu floquinho de volta. E o mais bonito é que eles estão fazendo isso não por eles, mas eles estão fazendo isso porque eles entendem o quanto o floquinho é importante para o Cebolinha. E cara, é muito louco você parar para pensar que crianças têm isso nato neles, né? É uma coisa automática neles, eles não precisam parar para pensar nisso. É o meu amigo, eu vou lá e ponto, pum. A gente já não, muitas vezes a gente deixa um amigo nosso na mão por certezas ou convicções, ou até mesmo a gente coloca um amigo nosso para baixo, não necessariamente por sermos tóxicos, mas por não termos a empatia e esse desprendimento de verdades absolutas quando se é adulto. E isso se explica, obviamente, por todas as mazelas que a gente passou ao longo da nossa vida, que construiu a nossa essência e fez a gente ser o que a gente é hoje. E o barato da amizade é esse, é você analisar exatamente esse ponto e abrir mão de certas convicções para que você possa ter o seu amigo e ajudar o seu amigo quando ele precisa. E quando a gente é adulto, a gente percebe que os amigos de verdade são poucos e que sim, a gente precisa deles para poder encarar esse rolê conturbado que é o viver. Não porque a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, mas porque juntos é muito mais fácil. Mas aqueles que são e estão na sua vida de verdade, você precisa começar a parar e olhar com mais cuidado, porque a amizade é como se fosse uma flor. Você planta ela, você vai regando ela e ela cresce um botão. Só que para ela florir, você tem que continuar alimentando ela. E alimentar a amizade muitas vezes é deixar de se alimentar de verdades absolutas ou de convicções muito doidas que você tem na sua cabeça para que aquele rolê aconteça de uma forma mais leve e que você tenha o seu amigo ali quando você precisa e esteja para o seu amigo quando ele precisar também. Isso é fundamental, na verdade, né? Estar também faz parte desse rolê e você precisa estar, a gente precisa estar. É novo no canal? Se inscreve aqui então, vem fazer parte dessa bagunça para você dar a sua opinião e para você contribuir com a gente também. Gostou do vídeo, dá like, não gostou, dá dislike, porque opinião todo mundo tem e você tem que colocar mesmo a sua opinião na mesa, contanto que você respeite todo mundo. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo de infância, com aquele seu amigo que não é de infância, mas é muito, muito seu amigo. A gente precisa entender que laços, como o próprio nome fala, são extremamente importantes para a nossa vida. Por mais puídos que eles estejam, por mais velhos que eles sejam, eles sempre são a nossa corda de segurança. Um laço bem feito não vai se desfazer. Ele pode até desamarrar de vez em quando, mas ele não vai se desfazer. E laços são importantes para que a gente se entenda como ser humano, porque o ser humano vive de relacionamento, não é mesmo? Só tem uma coisa que eu queria falar para o senhor Maurício de Souza e para a dona produtora que fez esse vídeo. Criança não namora, ok? No final do vídeo ali tem um rolezinho meio estranho, a gente sabe que nos gibizinhos também tem, mas precisa começar a parar pra pensar nisso se tiver um segundo filme, porque criança não namora, ok? Então ok. Eu vou ficar aqui vendo fotos nostálgicas minha e do meu amigo, meu melhor amigo de infância, Diego, e a gente volta para um próximo papo logo logo. Fui!